Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da palavra de Deus. Encontramos em Jó, no capítulo 1, o versículo 1. Assim está escrito: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. Nós observamos esse testemunho a respeito da vida de Jó em várias partes no livro que leva o seu nome. A sinceridade de Jó era algo que se ressaltava, dentre outras qualidades que o texto apresenta, como sendo o temor a Deus, a retidão, o desviar-se do mal. Mas aqui vamos aproveitar a expressão era homem sincero. Jó vivia e demonstrava a sinceridade através da sua vida em todas as situações que se apresentasse diante dele. Fosse no seio da sua família, fosse para com os amigos ou para com os estranhos. Ele demonstrava sempre ser aquela pessoa sincera. E a sinceridade dele, a maneira como ele viveu, sem cera, sem máscara, sem engano, sem faz de conta, ele vivia e demonstrava aquilo. O próprio Deus conheceu a sinceridade de Jó e deu testemunho dela diante de Satanás. Nós encontramos aqui homem sincero. Todos da redondeza o conheciam como esta condição. Jó era um homem sincero. Por isso as pessoas o procuravam. Ele era rodeado de pessoas para todas as situações, conselhos, orientações, ajuda. Sempre as pessoas iam em busca de Jó, porque encontravam nele alguém que vivia e praticava a sinceridade. E isto atraía as pessoas. Quando nós conhecemos alguém que é sincero, logo temos o prazer de estar próximo àquela pessoa, de fazer parte do seu convívio, para que desfrutemos da bênção da sinceridade. Jó era este homem, conhecido por todos, e Deus então o notificou quando os filhos de Deus foram se apresentar. A Escritura diz que Satanás foi entre eles e o Senhor perguntou o que ele estava fazendo lá. Ele disse de rodear, de passear e rodear pela terra. Então Deus disse: observaste lá o meu servo Jó, homem sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal? O próprio Deus dando testemunho da sinceridade de um homem aqui na terra. Então a sinceridade de Jó era verdadeira, era algo que partia do seu coração. Em tudo que fazia, ele tinha esta marca, a sinceridade. Não enganava a ninguém, não se prevalecia da fraqueza de ninguém, defendia o pobre, o oprimido, socorria o necessitado, tudo isto praticando a sinceridade. Quando Deus disse a Satanás, também o Senhor coroou ele de tantas coisas, qual é a pessoa que vai lhe negar tendo tudo? E o certo é que Deus permitiu, tudo aquilo aconteceu com Jó. Ele perdeu todos os seus bens, perdeu seus filhos, perdeu tudo quanto possuía, perdeu os amigos. E pelo texto que lemos, ficou ele e a esposa. E ele, suportando tudo aquilo, não atribuiu a Deus nenhuma falta, não deixou de ser sincero, não procurou entrar por outro caminho para se prevalecer, não. Manteve, quando tinha tudo, era sincero, quando agora não tinha nada, manteve a mesma sinceridade. Não tinha nada
que pudesse fazer Jó mudar o seu comportamento diante de Deus e diante das pessoas. Ele sempre manteve este mesmo princípio de viver na sinceridade. E a própria mulher de Jó conhecia e sabia o valor que Jó tributava à sinceridade para com Deus, para com a família e para com as pessoas. E chegou o momento em que ela, vendo o sofrimento pelo qual ele estava atravessando, abriu os lábios para dar a ele um conselho, a fim de que ele desprezasse a sinceridade, que ele não mais continuasse vivendo naquele padrão. E ela disse o seguinte, Jó no capítulo 2, o versículo 9. Então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Você ainda conserva a sinceridade? Para você ainda a sinceridade tem valor? E o que ela aconselha? Ela diz o seguinte, amaldiçoa Deus e morre. Deixa de ser sincero. Abre a boca contra Deus. E assim você morre. Um conselho que ela, ao ver o sofrimento dele, lhe deu. Mas um conselho que não partiu de Deus. Este conselho certamente tinha um outro personagem por trás. Aquele que estava colocando dúvidas diante do testemunho que Deus havia dado. E Deus disse para que ele provasse a Jó e visse que o que Deus estava dizendo era verdade. Como ele não conseguiu nada com Jó, nós encontramos aqui a fragilidade da esposa de Jó, dando a ele este conselho. E qual foi a resposta de Jó? É isso mesmo que eu vou fazer. Na verdade, eu devo estar sofrendo muito. Mas veja a resposta de Jó. No versículo 10. Mas ele lhe disse, como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Jó prezou pela sinceridade e manteve-a mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida. Ninguém poderia se levantar contra Jó e dizer, quando você tinha tudo, você era sincero. Agora que você não tem nada, você perdeu também a sinceridade. Não, ninguém nunca pôde dizer isto a respeito de Jó. Poderia dizer que ele perdeu tudo quanto tinha, mas a maneira como ele se portava diante de Deus e diante das pessoas, ele não atribuiu culpa a Deus, ele não atribuiu culpa à sua esposa, ele não atribuiu culpa aos seus amigos, ele não atribuiu culpa às pessoas do lugar. Não. Ele recebeu aquilo e manteve-se no seu posicionamento, atravessando um momento difícil, mas confiando unicamente em Deus. Então nós encontramos aqui, ele reteve a sinceridade, ele conservou, ele tinha aprendido qual era o valor da sinceridade. Quando se conhece a sinceridade, na prática, não tem como negá-la, não importando as adversidades que venham, os prejuízos que possam acontecer, mas o testemunho vibrante de quem é sincero mantém-se de pé, mesmo debaixo das cinzas. Mas aqui nós encontramos Jó manteve a sua sinceridade diante de Deus. Quando nós observamos aqui, depois de passar por tanto sofrimento, por tantas acusações daqueles que se diziam seus inimigos e agora vieram condoer-se com ele, por 7 dias ficaram em silêncio e depois, não vendo melhor em Jó, cada um à sua maneira começou a acusá-lo e dar a entender que Jó tinha cometido uma falta grave diante do Senhor Deus
e que era melhor ele confessar, porque a situação que ele estava era de alguém que tinha falhado diante do Senhor Deus. Mas Jó disse a eles que eles eram consoladores molestos e que ele nada tinha feito contra a vontade de Deus. Aquilo que lhe estava acontecendo não era algo provocado por suas atitudes, mas era uma permissão de Deus para confirmar diante de Satanás a fidelidade e a sinceridade de Jó, que Deus havia testemunhado a respeito dela. E quando vamos ao livro de Jó, no capítulo 31 e o versículo de número 6, nós vamos encontrar uma palavra de Jó. Depois de quase já estar indo para o término do sofrimento na sua vida, chegou o momento em que ele disse o seguinte: pese-me em balanças fiéis e saberá Deus a minha sinceridade. Ele testificava a respeito da sua própria sinceridade, que era algo que ele vivia e desfrutava, e isto o mantinha em comunhão e esperança diante da presença do Senhor. Quem sabe, muitas das vezes, as pessoas, no momento difícil, eles mudam, eles enveredam por outro caminho, mas Jó não. Ele manteve o mesmo caminho, do princípio ao fim, o comportamento da sinceridade, a chegar a ponto de dizer que Deus poderia pesá-lo em balanças fiéis e não ia encontrar nele outra coisa a não ser a sinceridade real e verdadeira, como sempre Jó havia demonstrado. Que homem de fibra, que homem de testemunho, brilhante, que exemplo para cada um de nós, nos momentos bons, demonstrar diante de Deus a sinceridade, nos momentos difíceis e turbulentos, continuar mantendo a mesma sinceridade diante do Senhor. Quando nós observamos a palavra de Deus, nós vamos encontrar alguns exemplos, alguns textos falando sobre a sinceridade. Por exemplo, nós temos no Salmo 15 e o verso 2, quando há ali os requisitos do verdadeiro cidadão dos céus, está escrito assim: aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça, fala verazmente segundo o seu coração. A pergunta: quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? A resposta da parte de Deus é: aquele que anda em sinceridade. Então, a sinceridade vai encaminhar a pessoa para a vida, para a presença de Deus, para o tabernáculo, para a comunhão. Então aqui observamos isto: aquele que anda em sinceridade. No no Salmo 25 e o verso 21, nós vamos encontrar o salmista dizendo assim: guardem-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. Guarde-me a sinceridade e a retidão. O salmista fazendo este mesmo pedido diante do Senhor, para que ele se mantivesse na santidade diante da presença de Deus, que através desta sinceridade ele pudesse estar guardado na presença do Senhor e desfrutando esta bênção maravilhosa de Deus para a sua vida, que é a sinceridade. Ao observar em Provérbios, no capítulo 2 e o versículo de número 7, nós vamos encontrar a expressão: ele, o Senhor, reserva
a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade. Então, a sabedoria de Deus é um escudo para aqueles que caminham na sinceridade. Então, a sinceridade traz a sabedoria de Deus para aquela pessoa. No capítulo 19 de Provérbios e no versículo de número 1, nós encontramos assim: melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o perverso de lábios e tolo. Então, andar em sinceridade sempre será melhor, sempre será gratificante, sempre trará resultado àqueles que se dispõem diante de Deus a andar pelo caminho da sinceridade. É sem cera, sem mistura, sem engano, sem aparência enganosa. Não. Sinceridade, a pessoa mostra o que é, demonstra o que vive. Não precisa maquiar, não precisa ocultar, não precisa querer apresentar o que não é, demonstrar vida naquilo que não experimenta. Com Jó, nós observamos tal a profundidade do sofrimento que ele atravessou, e em todos eles conservou esta sinceridade, ela certamente o encaminhou para a vida, porque quando chegou o tempo, a oportunidade em que Deus direcionou Jó para orar pelos seus amigos, e ele orou não com rancor, não com inimizade, mas orou na sinceridade do seu coração. E as palavras de Jó a Deus em favor dos seus amigos foram ouvidas, foram aceitas e respondidas pelo Senhor. E como ele estava vivendo plenamente na sinceridade, diz a palavra que Deus virou o cativeiro de Jó. Restituiu para ele tudo aquilo que ele havia perdido, Deus o restituiu em dobro. Se ele tivesse perdido lá no início a sinceridade, se ele tivesse dado ouvido à sua mulher para abandonar a sinceridade, certamente ele não teria chegado àquele momento de Deus virar o seu cativeiro e restituí-lo de maneira dobrada tudo quanto ele havia perdido. Mas a sinceridade o manteve centrado no propósito e na vontade de Deus. E ao chegar o término daquela prova, pela sinceridade com a qual ele viveu, as pessoas o conheciam, Deus o conhecia, ele não mudou 1 milímetro sequer da sinceridade que ele devotava diante de Deus e diante das pessoas. Que testemunho vibrante de Jó para cada um de nós. Os dias em que estamos atravessando, é preciso voltar a viver na plena sinceridade diante da presença de Deus. A sinceridade, assim como o temor, pode encaminhar para a vida. A sinceridade significa que é alguém que não tem duas palavras. Não é alguém que vive uma dupla personalidade. A sinceridade mostra a pessoa que é em todo e qualquer momento, em qualquer que seja o ambiente, em qualquer das situações que tenha que atravessar, sejam favoráveis ou desfavoráveis. Ele jamais abrirá mão da sua sinceridade, pois é ela que está o encaminhando para receber a vitória, o triunfo e a aprovação de Deus. Deus também olha e contempla diante de cada um de nós, de que maneira nós estamos procedendo, como estamos nos conduzindo diante de Deus e diante das pessoas que nos conhecem e aqueles que não nos conhecem, mas também nos observam na nossa vida e no nosso caminhar. Portanto,
a sinceridade deve ser uma companheira inseparável da nossa vida, na nossa prática, no nosso comportamento, nos relacionamentos, em tudo o que fizermos, nós devemos deixar estampada a marca da sinceridade que domina sobre o nosso coração e diante de Deus. Quando assim vivemos por esta sinceridade, com certeza não seremos abandonados e desprezados, porque há um Deus que cuida de quem vive e pratica a sinceridade em todo e qualquer momento da sua vida. Que possamos aprender com Jó esta lição que vai nos ajudar e melhorar o nosso relacionamento com Deus e com as pessoas, quando vivermos em sinceridade e praticá-la para a glória e louvor do nome do Senhor nosso Deus. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.